Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta sexta-feira e você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí na tela. Veja os destaques dessa edição. Complexo Itaipu celebra a recuperação do turismo pós-pandemia. Marco das Três Fronteiras amplia horário para receber os visitantes. Vamos falar sobre a importância dos nossos direitos através das leis. 8 de julho de 2022, o DC Notícias Web já está no ar. Olá, nós abrimos essa edição do DC Notícias Web enaltecendo o turismo nos atrativos da Itaipu. A Binacional demonstra recuperação e otimismo com a visitação. Somente no primeiro semestre de 2022, o Complexo Turístico Itaipu já recebeu 218.482 turistas, um aumento de 110% a mais se comparado com o mesmo período de 2021. Os dados são referentes às duas margens. O principal movimento é o passeio panorâmico com 125.321 visitantes. Turistas de todo o Brasil já visitaram a Itaipu e o Paraná segue sendo o líder de visitas com 64.914 visitantes. Logo após, vem o estado de São Paulo e Santa Catarina. Falando em países, os três primeiros são Brasil, com 166.369, o Paraguai, com 30.342 visitantes e a Argentina, com 10.955 turistas. Os Estados Unidos e a Alemanha estão na sexta e sétima posição, com 1.014 e 897 visitantes, respectivamente. Ao todo, já foram 114 países que apreciaram o complexo turístico. E falando no turismo, o Marco das Três Fronteiras amplia o horário de funcionamento diante da recuperação do setor. O atrativo está abrindo todos os dias, das 14 às 21 horas. Essa mudança segue até dia 31 de julho. As apresentações de dança acontecem a partir das 18 horas, iniciando com a Lenda das Cataratas. Às 18h20 tem a dança boleadeira argentina. Às 18h35 acontece o minueto. Às 18h40 tem o Fotos, um minueto com os turistas. E finaliza às 19h30 com o novo show Três Fronteiras. Os visitantes podem adquirir o ingresso com a escolha de dia e horário, através do site marcodastrêsfronteiras.com.br. Veja ainda nessa edição. Vamos falar de direitos. Para que servem as leis? Colégio CAESP, Foz e Medianeira. Ensino transformador, conectado, forte, líder em aprovação, do maternal ao pré-vestibular. Cada detalhe é pensado com muito carinho. Alta tecnologia e inovação, com as melhores soluções educacionais. Ensino de qualidade. CAESP, a maior e melhor aprovação em medicina. Colégio CAESP, ensino forte e global, de um jeito único. O programa de combate à pobreza menstrual foi sancionado pelo Executivo em Foz do Iguaçu. A proposta visa garantir a distribuição gratuita de absorventes para pessoas de baixa renda. O período menstrual, muito comum para grande parte das mulheres, por muito tempo foi visto como algo que precisava ser escondido e que não podia ser falado. Assim, antes dos absorventes, panos, papéis e até miolos de pão eram usados para conter o fluxo. Com o advento dos produtos próprios para a menstruação, foi-se observando que a comercialização desses não era acessível a todas, o que acabou gerando a pobreza menstrual. Ou seja, quando as mulheres não têm condições suficientes de comprar os materiais próprios para a menstruação e acabam usando aqueles que já eram usados antigamente. Assim, buscando melhorar a situação, o prefeito Chico Brasileiro sancionou no dia 30 de junho a lei que assegura o Programa de Dignidade Menstrual em Foz. Lembrando que produtos de higiene já eram distribuídos desde abril. Mas agora, mulheres com idade entre 12 e 42 anos que forem até uma UBS mais próxima e fizerem uma carteirinha ou estiverem no cadastro único, poderão receber 16 unidades de absorventes mensalmente. Quando forem à UBS, as mulheres conversarão com médicos e enfermeiros e receberão orientações sobre saúde íntima, educação sexual e planejamento familiar. E depois, uma prescrição médica de 6 meses de validade para retirar os absorventes nas próprias farmácias das unidades básicas de saúde. Para essas mulheres poderem receber
receber esses absorventes, ele primeiramente tem que estar inscritas no CAD único, tá? Que é um sistema do governo, e elas têm que estar em situação de pobreza ou extrema pobreza. Como que funciona? Eles vêm até a unidade, tá? Aí eles passam por uma consulta com a enfermeira ou com o médico. A enfermeira ou o médico faz a prescrição desses absorventes, primeiro vê se essa paciente está inserida no CAD único, se ela tem direito para receber esses absorventes. A partir do momento que a enfermeira prescreveu a receita do absorvente, elas recebem uma carteirinha, essa carteirinha elas vão até a farmácia que vai dispersar o absorvente para elas, tá? Na quantidade exata, né, por mês, aí todos os meses elas vêm até a farmácia com aquela carteirinha e faz a retirada do absorvente. Muitas que não têm acesso ao absorvente, elas apelam a outros recursos, né, para poder, né, fazer o uso, às vezes, de tecidos, algumas coisas que elas têm em casa, né. Então, o absorvente tanto para a higiene delas, quanto para o meio ambiente também, né. Para mais, o programa se vê como muito importante por garantir uma dignidade e cuidado maior às meninas e mulheres da cidade, que muitas vezes deixam de ir à escola, ao trabalho ou sofrem com falta de informação, o que pode colocar a sua saúde em risco. Porque é um absorvente que ele é higienizado, às vezes elas pegam qualquer outro material, tipo de material para fazer o uso, né, e anti-higiênico. Então, pensando na saúde delas também e na saúde financeira, porque muitas vezes não tem condições mesmo de comprar um pacote de absorvente, né, às vezes tem criança em casa que elas deixam de comprar alguma coisa para o filho para poder comprar um absorvente. As temperaturas estão bem acima do esperado para essa época do ano. Saiba o porquê dessas altas temperaturas. E o inverno começou diferente na fronteira, com sol e com massas de ar seca. E o mês de julho apresenta temperaturas de verão. Até domingo, dia 10 de julho, as temperaturas continuam frescas pela manhã, com mínima de 16 e 18 graus, e com um calor moderado na parte da tarde, porém com a sensação térmica um pouco mais elevada. As temperaturas elevadas no momento de inverno é decorrente de uma massa de ar seca presente na região. E as previsões irão mudar a partir de segunda-feira, dia 11 de julho, com probabilidade de cair 5,3 milímetros de chuva, oscilando entre 14 e 19 graus. Veja no próximo bloco. Vamos falar dos direitos conquistados através das leis. E o DC Notícias Web agora vai falar de direitos através das leis. No dia 10 de julho se comemora o Dia Mundial das Leis. Mas você sabe para que servem as leis? E para responder essas perguntas, nós vamos falar agora com o professor mestre Fernando Maranich, que é coordenador do curso de Direito da UDC. Professor, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web. E eu já lhe pergunto, professor, para que serve uma lei? A lei, como todo tipo de norma jurídica, serve para regrar a vida em sociedade, o comportamento da pessoa física e da pessoa jurídica, das empresas, dos órgãos públicos e da União, estados e municípios. Professor, falando no fato da aplicabilidade, a gente vê no Brasil muitas leis, mas sem efetividade. É verdade, temos inúmeras leis no Brasil, né? A cada dia as normas jurídicas, as leis, elas são alteradas, revogadas, criadas, substituídas. Mas o que também é muito importante, a efetividade dessas normas. E para isso a gente precisa ter uma fiscalização e uma também punição daqueles que descumprem as normas, para que a gente não tenha um sentimento coletivo de impunidade, né? Esse sentimento, quanto maior for, talvez maior autorize o cidadão, a pessoa física ou jurídica, a continuar descumprindo as normas. Então, cumpra as normas. É muito importante que a gente tenha agora o Dia Mundial das Leis, né? Desde a década de 50, previsto nos Estados Unidos, depois os países também previram, dia 10 de julho, né? Leve em consideração a importância de que, se todos seguirmos as leis, que são criadas através dos nossos representantes, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, ou até mesmo pela iniciativa popular das leis, nós teremos, sim, uma sociedade mais justa, mais livre,
mais solidária e um convívio melhor para todos. Em relação ao cidadão, o cidadão também pode participar desse processo, já que ele está inserido numa sociedade onde os seus direitos têm que ser garantidos. Ele pode também propor leis? O cidadão tanto pode quanto deve participar da elaboração, como também do acompanhamento e fiscalização das normas, das leis, que vierem a ser discutidas, né, nas casas legislativas, seja na Câmara de Vereadores, na Assembleia ou no Congresso Nacional. Por isso é importante a obediência a uma norma jurídica da publicidade e da transparência, para que todos nós, cidadãos brasileiros, possamos acompanhar as discussões feitas através dos nossos representantes na questão da elaboração de normas que visem a melhoria, né, da nossa sociedade. Professora, a Constituição Federal do Brasil, ela é um grande avanço na conquista dos direitos através das normativas, das leis? Com certeza, a Constituição, por mais que ela seja de 1988, ela previu programas sociais, políticas públicas, né, e garantias individuais para nós todos, né? Sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, cidadãos, brasileiros e estrangeiros, e todos em território nacional devem obedecer ela. E aí a gente não pode deixar de mencionar as liberdades individuais, né, que foram conquistadas com muito afinco pelo Constituinte de 88, pelo cidadão brasileiro, e que hoje a gente desfruta. As liberdades, né, de expressão, a liberdade de ir e vir. Então, dia 10 de julho, vamos relembrar aí as leis, a importância de se obedecer às leis, participe da elaboração das leis, fiscalize, exija seus direitos e cumpra seus deveres para que a gente tenha uma sociedade sempre mais solidária e melhor para todos. Grécia Notícias Web desta sexta-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você. Obrigada pela sua companhia e até lá. Até lá.